Pode tomar lugar, por favor? Meu nome é Mauro Gamboa, sou casado com a Adriana, somos pais do Cristiano, nosso filho amado. Também temos a nossa nora amada, que amamos como filha, a Marina, e a nossa netinha, nossa princesinha, Manuela. Então, como família, temos tido a alegria e o privilégio de servir ao Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, compartilhando algo do coração de Deus para o teu coração. E celebrar batismos. Que festa, né? Como é precioso vermos o Senhor transformando vidas. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele não só é a palavra, como Ele também vive e manifesta a sua palavra. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta mais iterativa com vocês. Quantos aqui tiveram um problema com a língua portuguesa na escola? Com a matéria de português? Pode levantar a mão, não tem problema não. Nós passamos um tempo com alguns familiares nesse final de ano. E eu tenho um sobrinho que é muito inteligente. E eu perguntei para ele, qual é a matéria que tu tem mais problema? Ou que tu menos gosta? Na verdade, ele não tem problema, ele vai bem. Aí ele me disse assim, português. Eu disse, uau! Por isso que eu perguntei para vocês quem é que teve umas patinadas aí no português. Apesar do português ser considerado uma das línguas mais difíceis de ser aprendida, depois do mandarim, português tem uma palavrinha que eu creio que nenhuma outra língua no mundo tem. A palavra oração. Oração é a conjunção de dois verbos. Orar é aquele que fala e ação, aquele que age. Então, eu não conheço outra língua, se você conhece, depois compartilhe comigo, que tenha a conjunção dessas duas palavras, desses dois verbos, unidos em uma só palavra, para nos explicar, para nos demonstrar o que é falar e viver com Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele falava e agia totalmente alinhado com a sua palavra. O conhecimento da palavra precisa ser seguido pela sua aplicação, para que possamos experimentar em nossas vidas centelhas da plenitude dele em nós. Ele não apenas ensinou sobre o batismo, ele mesmo foi batizado. E é esse o primeiro texto que eu queria examinar junto contigo. Mateus, no capítulo 3, verso 13 até 17. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que foi batizado, saiu da água.
Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. A NTLH talvez deixe um pouquinho mais simples. A NTLH é a nova tradução na linguagem de hoje, tradução predileta do meu querido amigo e pastor Oswaldo. Não sei se ele está aqui hoje de manhã, mas diz assim na NTLH: Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, João, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Quantos aqui querem fazer tudo o que Deus quer em suas vidas? Levante a mão, por favor. Como eu quero. Essa tem sido a nossa oração. Fazer exatamente o que Deus quer com nossas vidas, em nossas vidas e através de nossas vidas. João experimentou um constrangimento. Tu imagina o próprio Jesus. João sabia exatamente quem ele era. E aí o próprio Jesus vem para ele batizar. É óbvio que João ficou constrangido. João era primo de Jesus. Não confunda, durante muitos anos da minha vida eu confundi João o apóstolo com o João o profeta. E esse episódio é João o profeta, filho de Zacarias e de Isabel. 6 meses mais velho do que Jesus, humanamente falando. Porque Jesus é o alfa e o ômega. Ele estava no começo e ele está aqui hoje e ele estará no fim. Então João sabia com quem ele estava lidando. E João disse: vem para mim, eu é que tenho que ser batizado por ti. Constrangimento é algo que nós experimentamos diante da gloriosa presença de Deus e de Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, e João sabe que ele é o caminho da decisão redentora de Deus, que passa pela vicariedade, que significa ele vai morrer para que eu e você possamos ter vida. Trata-se do Mestre, não apenas proclamando o reino, mas demonstrando e ministrando com sua própria vida as bases para o relacionamento com o Pai. Fidelidade e obediência. Vitor falava aqui, no momento Igreja em Movimento, sobre obediência, sobre discernir o que Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, e obedecer. Sobre discernir o que Ele quer fazer com toda essa amada igreja. Ele te conhecia pelo nome antes de tu nascer. Ele te ama. E Ele tem o que é melhor para ti. E Ele deseja fazer isso em tua vida. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, pelas cartas de João, por toda a Escritura. Mas em 1 João, no capítulo 1, verso 1 até o 7, João escreve à igreja: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos. É impossível só ver Jesus. Quando eu vejo Jesus, eu contemplo a sua glória, eu sinto a sua glória. O que contemplamos, diz João, e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida, a palavra viva. O que nossas mãos apalparam. Como é que a gurizada faz para cumprimentar, né? Faz assim. Imagina chegar em Jesus. Que especial.
E o verso 2 diz: a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está falando para a igreja. E ele está dizendo: a nossa alegria significa a alegria dele, a alegria dos apóstolos, a alegria dos discípulos, a alegria de todos se cumpre na palavra vivificada em Jesus. Essa primeira carta de João inicia com um efusivo testemunho de quem esteve com ele. Caminhou, descansou, almoçou e jantou com ele. Como discípulos anseiam fazer discípulos, porque somente assim a sua alegria será completa. E a sua alegria, a nossa força está escrito em Jó. A relevância desse tema é tal que após a morte e a ressurreição de Jesus, ele volta e reitera isso aos seus discípulos, a todos nós. Em Mateus 28, verso 18, Jesus aproximou-se deles depois da sua morte e da sua ressurreição e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Não é de vez em quando. Não é só quando tu sente a presença dele ou quando não sente. Ele disse que se obedecermos, se formos discípulos, se fizermos discípulos, ele estará sempre conosco. Amém? Isaías profetizou a respeito de Jesus aproximadamente 700 anos antes de que Jesus nascesse. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Estávamos orando aqui. Existe alguém aqui que está com o coração quebrantado? Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Existe algo no teu coração ou na tua mente que te prenda, que te impeça? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Se você entrou aqui triste nessa manhã, eu tenho uma boa nova para ti. O Evangelho é a boa nova. Jesus está aqui e Ele vai te ungir com óleo de alegria. Amém? E a consolar todos os que andam tristes, e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Querido, quando você junta o que Jesus está nos encorajando a fazer com o que nos é revelado a respeito dele, com o fato que está lá em Efésios capítulo 1, verso 13, quando você creu, o dia em que você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Quer você sinta ou não, é isso que a palavra declara.
O que Isaías diz? O Espírito do Soberano está sobre mim. O que nós podemos dizer como igreja do Senhor? O Espírito do Soberano está em mim, em nós. Onde está o Espírito do Soberano? Não, eu acho que tem um monte de gente que não está convicto disso. Onde está o Espírito do Soberano hoje? Aleluia, aleluia. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja de Jesus. A igreja não se trata da Monte Serra, se trata do reino de Deus. O reino de Deus está em toda a terra. E toda a terra que proclama Jesus como Senhor e Salvador é a habitação do Espírito Santo dele. Amém? Você crê nisso? Isso é unção de alegria. O próprio Criador dos céus e da terra, que nos formou, ele resolveu habitar em nós. Que tremendo isso. Por isso, esse entusiasmo de João escrevendo essa carta à igreja. Nós fomos transplantados das trevas e trazidos para a luz. Você é parte da igreja do Senhor. Você recebeu o Espírito do Soberano e ele habita em você. Você está ungido e comissionado para levar boas notícias, boas novas, o Evangelho do Senhor. Você em Cristo Jesus foi escolhido para manifestar sua glória. Por isso, João compartilha com a igreja em sua carta, para que a nossa alegria seja completa. Essa é a alegria que nós experimentamos quando agimos nele, quando conhecemos a sua vontade, agimos nele, para ele e através dele, como discípulos fazendo discípulos. Eu quero compartilhar um breve testemunho da célula que nós temos em nossa casa, temos a alegria de receber em nossa casa, desde 2018. Começamos em agosto de 2018. E tínhamos muitos amados irmãos ali conosco, mas quando Deus nos envisionou a sermos discípulos e fazermos discípulos, entendemos que Deus queria mais do que nos alegrarmos, a nossa comunhão, a nossa edificação, porque era isso que acontecia quando nós estávamos reunidos. Ele queria que alguns de nós pudessem também ir para suas casas e lá nas suas casas viver também esse novo de ser e fazer discípulos, mais casas, mais vidas, mais lares sendo abertos para cumprir a vontade e o propósito de Deus. E foi difícil, gente, foi difícil. Tem alguns desses amados irmãos que inclusive estão aqui hoje, que caminhávamos juntos há mais de 20 anos, 2 décadas. Mas a gente obedeceu. E porque obedecemos, temos experimentado o novo de Deus. Vieram casais que chegaram em janeiro, que se tornaram discípulos, que receberam Jesus como Senhor e Salvador em janeiro de 2025. E que agora, nesse ano, já no começo do ano, estão abrindo suas casas para fazerem novos discípulos. Isso é uma unção de alegria. Isso é o mover do Espírito. Isso é uma igreja viva ou igreja em movimento, como nós estávamos falando aqui. Não se trata de adquirir terras, propriedades. Se trata de expandir e cumprir o chamado do Senhor. Nos lares, nos ambientes onde congregamos, para que Deus possa se manifestar em nós, através de nós. Eu e você, Igreja do Senhor, fomos chamados para ser e andar na sua presença, para sermos luz, porque Ele é a luz. A primeira manifestação a respeito de Jesus está em Gênesis, no capítulo 1, exatamente no verso 3. Porque você vai ver lá no relato da criação que o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja, o que é haja? Luz. Haja um verbo. O verbo que se fez carne. Haja luz, houve luz.
E nós somos chamados para andar na luz. Em 1 João, nessa mesma carta que estávamos lendo, continuando o verso 5, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. João está naquela alegria, escrevendo essa carta para a igreja, dizendo que ouviu, que viu, que contemplou, que suas mãos apalparam. E aí ele segue dizendo, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há treva, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade é que eu e você fomos chamados para andar na luz. E para andar na luz precisamos conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, precisamos nos debruçar sobre a sua palavra. Precisamos orar. Precisamos jejuar. Precisamos de fome e sede pela presença dele. Esse é o processo da santidade. Nós somos instantaneamente transformados quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas esse processo continua até que sejamos glorificados, até que ele venha, ou até que ele nos chame, para que passemos desse lado da eternidade para a sua gloriosa presença. E falamos como Jesus viveu o batismo para nos ensinar que devemos ser batizados. E vamos ver como Jesus enfrentou o tentador na sequência de seu batismo, no capítulo 4 de Mateus, verso 1, diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, nosso mestre, ele nos ensina que como discípulos devemos ser levados, guiados pelo Espírito Santo. E Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto, para uma jornada de consagração e para mostrar como eu e você devemos agir diante das tentações, diante das provações, diante dos desertos que fatalmente todos nós passamos no decurso das nossas vidas. Então Jesus ensina com a própria vida a respeito do batismo. E aqui ele ensina com a própria vida a respeito de consagração, a respeito de resistir firme na rocha, que é ele mesmo, Cristo. Tentações fazem parte da nossa jornada. Desertos também fazem parte da nossa jornada. Mas no deserto acontece uma coisa linda e poderosa. No deserto existe aprendizado e existe transformação. Nosso eu, que é influenciável pelo tentador, é confrontado e deposto do ilusório sentimento de autossuficiência que nosso eu deseja e pensa ter. A vitória vem da dependência de Deus em obediência e fidelidade. O verso 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O jejum é uma disciplina de obediência em consagração para sujeitar o nosso eu a quem? Ao Espírito do soberano que vive em nós. Então o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se és filho de Deus, o primeiro alvo de Satanás vai ser sempre a nossa identidade. Ele vai sempre tentar te desqualificar. Aliás, as crises matrimoniais que vivemos é exatamente isso. O diabo tentando desqualificar a tua esposa diante dos teus olhos, ou
tentando desqualificar o esposo diante dos olhos da esposa. A tua identidade de filho ou de filha de Deus é sempre o primeiro alvo quando a tentação chega. No começo de dezembro, eu e a Adriana tiramos uns dias de pausa, 4 dias, e lá demos uma fugidinha para a serra, e lá na serra eu recebi um livro de presente de um querido irmão, que foi escrito por um ex-sniper. Você sabe o que é sniper? Sniper muitos têm até título de filme, né? Mas sniper é aquele cara que fica escondido com um rifle, uma mira de alta precisão, e ele então vislumbra o inimigo e dispara sem que o inimigo o veja. Essa é a função do sniper. Esse pastor, hoje é um pastor, mas foi um sniper na guerra do Iraque. E nesse livro, ele deixa uma frase que tem tudo a ver com essa questão da identidade. A frase é: essa é a essência da guerra espiritual. Saber quem você é em Cristo determina a sua capacidade de resistir a cada estratégia que o inimigo vai usar contra a tua vida. Se permanecermos firmes como filhos de Deus, como filhas amadas do Senhor, nós receberemos dele a estratégia para resistir. Aquilo que parece cuidado, preocupação, atenção, pode ser uma difícil tentação. Porque como é que o tentador chegou para Jesus? Ele disse: cara, tu está com fome, imagina, tu é o próprio Deus. Pega essas pedrinhas aqui, transforma em pão e come. Se alguém merece isso nesse mundo, é tu. Você já viveu isso alguma vez? De alguém chegar perto de você com uma falsa piedade para tentar fazer você fazer aquilo que não é do agrado de Deus e o que Deus quer efetivamente que você faça? É mais ou menos essa a estratégia aqui. Ele está dizendo: usa os teus dons, tu és o Filho de Deus, tu és o Todo-Poderoso, usa os teus dons e transforma essas pedras em pães e come. Querido, os dons que Deus depositou na tua vida, os dons que Deus depositou na minha vida, e você é depósito dos dons do Senhor, não são para o teu prazer, não são para a tua satisfação, são para a satisfação dEle. É dEle. Entende? Essa é a estratégia, esse é o ardil aqui. Mas Jesus responde o quê? Está escrito. Por que será que Jesus respondeu: está escrito? Porque ele queria exatamente que eu e você, quando lesse essa passagem, entendêssemos que o que está escrito é a fonte de todo o poder, de toda a graça, de toda a suficiência, de toda a provisão, de tudo aquilo que tu precisas por tua peregrinação nessa terra. É o está escrito. Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que dele procede. Jesus cita Deuteronômio, verso 3, capítulo 8, o 5º livro da Torá. E esse livro traz sermões que foram ministrados por Moisés, enquanto o povo de Israel estava acampado na planície de Moabe, aguardando a instrução de Deus para avançar, cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. É ali que Moisés vai falar: nem só de pão viverá o homem. É ali que Moisés vai falar de obediência, que o Vitor citou agora há pouco aqui.
É ali que Moisés instrui o seu povo a avançar e tomar posse daquilo que lhe está destinado, com fé, com obediência, com sabedoria, com estratégia que não é humana, estratégia revelada do Pai, através do Espírito do Soberano, o Espírito Santo, que habita em nós. Mas Satanás não se dá por vencido. Se tem uma coisa que ele é persistente. Ele é velho pra caramba e persistente. E ele continua então, e ele diz que, o texto diz no verso 5, ele levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse novamente: se és filho de Deus. Perceba a questão da identidade. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. O diabo ataca novamente a identidade. Percebendo que Jesus usa a palavra para combatê-lo, ele tenta usar também a palavra. E ele diz também, está escrito. E ele cita o Salmo 91, verso 11 e 12 pela metade. O Salmo 91, 11 e 12, não diz apenas: porque aos anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Primeiro o seguinte, né? Jesus está em cima do pináculo do templo. E Satanás está tentando ele para se atirar dali. Aí eu te pergunto o seguinte: tem alguma chance de esbarrar numa pedra quando tu está voando do pináculo do templo até o chão? Não, né? Então a palavra é fora do contexto, a palavra é distorcida, ela é omitida. O pedaço que ele tira é para que te guarde em todos os teus caminhos. Quando estamos andando no caminho do Senhor, a palavra dele está viva em nós. Quando obedecemos, a própria vida dele em nós, através do Espírito, nos conduz. Então nós podemos sim andar na verdade e na justiça dele, firmados na justiça dele, e não tropeçaremos. Mas Satanás tira o pedaço que diz: para que te guardem em todos os teus caminhos. Quantos aqui já ouviram a expressão todos são filhos de Deus? Esse é um exemplo típico de um sofisma. Sofisma é uma verdade com um pedaço de mentira. Porque em João capítulo 1, verso 12, a palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é verdadeiro afirmar que todos são filhos de Deus? João está dizendo que aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Então, o sofisma é muito perigoso, porque ele traz um pedacinho de verdade com uma mentira e distorce a revelação. O verso 7 diz: respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Jesus responde, está escrito novamente, porque ele está fazendo referência à palavra. E aí eu pergunto para ti: Jesus precisava passar por isso? Não. Então por que ele passou por isso? Para me ensinar e ensinar a sua igreja, a todos nós, a respeito de como reagimos, como andamos, como ouvimos, como conhecemos a sua vontade, como fazemos a sua vontade, através do está escrito. E Jesus responde novamente com Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Satanás levou ele a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo. E disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás
culto. O que aconteceu? Com isso, o deixou o diabo e os anjos enviados pelo Senhor o serviram. Após 40 dias jejuando, Jesus experimentava a fraqueza da carne. E é ao final desse período que essa prova acontece. O propósito da tentação era provar sua competência para ser o Salvador sem pecado. Ao oferecer-lhe glória sem sofrimento, Satanás tentava fazer com que nosso Senhor se desviasse do caminho e do propósito para o qual ele veio ao mundo e fazê-lo ser independente de Deus e do plano divino. E isso faria com que a morte vicária, a morte redentora, a morte que ele morreu no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, fosse desnecessária. Mas Jesus permanece firme no propósito. Quando ele estava suspenso entre a terra e o céu, na cruz, no madeiro, as suas últimas palavras foram: está consumado. Ele cumpriu o desígnio que lhe foi confiado. E nós, a Igreja do Senhor, haveremos de cumprir em Porto Alegre, no nosso estado, na nossa nação e as nações do mundo, aquilo que ele tem nos confiado e nos incumbido. Esse texto ele revela que tentar ou testar inclui duas ideias: apresentar o mal e fazer com que vejamos o mal, e vejando o mal, ele capturando a tua atenção, a minha atenção, nos envolva e nos faça experimentá-lo. Martinho Lutero tem uma citação muito interessante a respeito disso. Ele diz que você não pode impedir um passarinho de pousar na tua cabeça, né? Porque você está olhando para lá, o passarinho vem por aqui, tum, né? Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Essa é a diferença. Uma coisa é uma ideia, outra coisa é um plano. Você não pode impedir que ele pouse, mas você pode impedir que ele fique ali sentadinho e que faça um ninho, e fazendo um ninho, cumpra o propósito dele, te afastando do que é o propósito de Deus para a tua vida. As 3 investidas de Satanás representam o exemplo máximo das áreas em que todo filho de Deus e toda filha de Deus é tentado. Na mesma carta de João, capítulo 2, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e passa rápido, gente. Passa muito rápido. Eu lembro quando eu sonhava em fazer 18 anos. Eu sonhava. Acho que foi o tempo da minha vida que mais demorou para passar, foi dos 15 até os 18. Porque eu queria fazer 18, porque eu queria ser o quê? Independente. Aí eu fiz 18, tirei carteira de motorista, comecei a me sentir independente. Mas aí Jesus veio, ele me chamou. E aí ele começou a me ensinar que cumprir o propósito dele na nossa vida é nos tornarmos dependentes dele. Tem a ver com depender dele. Ele tem delícias perpétuas. Ele tem o que é de melhor e de mais especial. Ele tem aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, preparado para aqueles que nele creem, preparado para aqueles que conhecem o que está escrito e vivem o que está escrito. O mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ele apresenta, João, 3 áreas como alvo
do nosso adversário para nos tirar das luzes e nos colocar na penumbra. A concupiscência da carne é o desejo desordenado que nasce da nossa natureza caída. Refere-se aos impulsos que buscam satisfação imediata, prazer, conforto, domínio dos apetites. Existe uma ordem estabelecida por Deus. Não se trata de que o corpo seja mau, mas ele não pode estar no governo que pertence ao Espírito Santo. As coisas materiais não são más. Gente, dinheiro não é problema. Dinheiro é solução. Desde que esteja no lugar certo. Não é nosso Senhor e nem nosso carrasco. É um instrumento que Deus coloca nas nossas mãos para cumprir o seu propósito e os seus desígnios. Então não se trata, a concupiscência da carne, não se trata de que o nosso corpo seja mau, mas que ele não deve estar no governo. O governo precisa ser do Espírito do Soberano, do Espírito Santo. No deserto isso aparece quando Satanás diz a Jesus: manda essas pedras se transformarem em pães. Seria o estômago, a necessidade humana, governando a ação, e não o está escrito, a palavra. A concupiscência dos olhos é o desejo despertado pelo que se vê. Posse, beleza, status e poder. Mateus capítulo 6, verso 22 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. A serpente disse a Eva que o fruto era agradável aos olhos. Gênesis 3:6. E Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. A mecânica da sedução é a aparência. Aquilo que parece valioso, mas é espiritualmente vazio. É a conquista que não tem substância alguma aos olhos de Deus. Apenas alimenta o nosso ego e nos afasta da luz. E sutilmente nos empurra para a terceira vereda que o inimigo usa. O orgulho, a soberba da vida. O orgulho inflado. O ato de tentar viver como se fôssemos autossuficientes. A tentação de ser o nosso próprio Senhor. Com Jesus ele tentou. Ele disse: lança-te daqui para baixo. É tentar usar Deus. É fazer o que se quer alheio à vontade dele. Ou encobrindo a concupiscência da carne e dos olhos. A raiz deste pecado é não depender de Deus, mas de si mesmo. Gente, eu estou com 63 anos. E várias vezes na minha vida, eu não dependi de Deus, eu não esperei Ele falar para que Ele confirmasse os meus planos. No melhor cenário, eu perdi só tempo. Em outros cenários, perdi tempo e recurso. E paz. A coisa mais importante que nós temos é a paz de Cristo no nosso coração. E caminhar alheio ao que Ele deseja, à vontade dEle. Obedecendo a nossa própria vontade. Nos colocando como deuses sobre a nossa própria vida, rouba a nossa paz. Quando essa atitude de andar alheio ao propósito e à vontade de Deus, ela acomete também pregadores do Evangelho. Quando nós colamos os feitos de Deus ao homem, seja qual for o homem, estamos atribuindo uma glória que pertence somente a Deus aos homens.
quando colamos feitos legítimos de Deus, milagres, vidas transformadas a homens, estamos atribuindo uma glória aos homens que pertence somente a Ele. Isso é um sofisma. A obra verdadeira realizada por Deus, em graça e misericórdia, em amor por aquele que sofre, grudada com a mentira de que algum homem tem poder para fazer isso, ou que pode acionar Deus para fazer isso. Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, a nós compete clamar, mas toda a honra e toda a glória será sempre dele, do Senhor, pelos nossos acertos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes, dos céus. Ou seja, esses impulsos não nascem da nossa filiação, mas da alienação ao Pai. Eles não fluem do amor dele, de sua luz, mas de um sistema em trevas, governado pelo príncipe desse mundo, que vive alheio à sua paternidade. O contraste é muito claro. O Pai gera filhos na verdade e na luz. O mundo produz desejos que alienam os filhos do Pai e os lançam em trevas. O Pai forma e revela a identidade. O mundo deforma e aponta carências para não esquecermos nossa identidade, para esquecermos a nossa identidade e caminharmos na escuridão. O Pai conduz a vida plena e abundante. O mundo promete uma vida abundante, mas tudo que entrega é um vazio existencial, que como um buraco negro, drena o coração do homem. Por isso Jesus nos chamou para vencer o mundo. Não fugindo de coisas materiais, mas vivendo a vida a partir da identidade revelada e abraçada de filho de Deus, que podemos crescer, receber, através da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Tiago resume a estratégia que derrota o mal em nossas vidas, independente de circunstâncias. Quer você esteja hoje em um deserto, quer você esteja hoje em um oásis, desfrutando de sombra e de água fresca, a receita é a mesma, porque nas duas circunstâncias, existe risco, existe o perigo de você ser tentado e levado para aquilo que não é a vontade do Pai. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A estratégia é única e a mesma. Sujeição tem a ver com rendição. E rendição tem como pré-requisito fidelidade e obediência. Mas como saber exatamente quem somos em Cristo? Receber plenamente a nossa identidade de filhos sem conhecermos e vivermos o está escrito. Está escrito, a própria palavra. Jesus nos mostrou como resistir e como andarmos na luz, sendo guiados pelo Espírito, empunhando a espada da palavra e cumprindo a grande comissão. Se você lê a respeito dos grandes nomes que Deus usou para sacudir a Europa, o despertar ministerial desses homens não surgiu de uma vocação súbita, não foi um momento, pá! Foi um período profundo e prolongado de quebrantamento, oração intensa e imersão nas Escrituras. Querido, existem historiadores e teólogos que dizem que o único motivo pelo qual não houve em 1700 o derramamento de sangue que aconteceu na França, ele não aconteceu na Inglaterra,
porque Deus levantou homens cheios do Espírito, homens que comiam o está escrito, homens com fome de santidade. Porque enquanto a França começava em 14 de julho de 1789, ela começava a Revolução Francesa, onde foram decapitados em praça pública, guilhotinados, 40 a 50 mil pessoas, ninguém sabe o número certo. Numa praça, um espetáculo. Morreram entre 200 e 300 mil pessoas na Revolução Francesa. Mas a Inglaterra, nesse período, estava sendo avivada por homens como John Wesley, por homens como Evan Roberts. E na Inglaterra isso não aconteceu. Jesus está levantando essa igreja, a nossa igreja, nos dias de hoje. Nós passamos por uma pandemia, passamos por uma enchente. Ele nos sustentou. E Ele nos sustentou com um propósito. O propósito de cumprir o seu desígnio de vida e vida em abundância. Você crê nisso? Eu creio. Você ora por isso? Eu tenho orado. Você deseja isso? Eu tenho desejado, eu tenho clamado ao Senhor. Quando nós nascemos de novo através da fé em Jesus, somos justificados, regenerados, reconciliados com Deus pela fé. Mas a santificação, a separação, a consagração, ela passa por um processo que vivemos na sua luz e que é deflagrado, nutrido, alimentado e gerado pelo Espírito Santo, que habita em nós. E para fechar, eu quero compartilhar a palavra que o Senhor nos entregou no dia 1º desse ano. Adriana, a mim. Jeremias, capítulo 29, verso de 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Planos para fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Pai Santo, poderoso e eterno, eu quero orar, Senhor, nessa manhã junto com toda a igreja, Pai. Essa igreja, Senhor, que Tu tens chamado, que Tu tens sustentado, que Tu tens comissionado, que Tu tens envisionado e que Tu tens enviado, Pai. E essa igreja, Senhor, desperte para viver, Senhor, profundamente o que está escrito. Porque está escrito é a fonte da tua vida, é o poder que é revelado através da Escritura, é o material que o Espírito Santo queima nos nossos corações. Senhor, encandece o coração da tua igreja, dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa manhã, que eles possam receber de ti, desejar e receber mais e mais da tua presença, memorizar e viver a tua palavra e cumprir, Senhor, os teus desígnios para essa geração. É o que nós clamamos, Pai, e oramos no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Igreja amada do Senhor, Deus deseja fazer coisas tremendas
em nós e através de nós. E Ele haverá de cumprir isso para a sua glória. E nós haveremos de citar, está escrito, e avançar. Amém? Te coloca de pé. Eu gostaria de chamar aqui em cima conosco todos os que foram batizados hoje. Enquanto louvamos, adoramos ao Senhor, você que foi batizado hoje, por favor, suba por aquela escada ali, venha aqui em cima, por favor.